Meus amigos, como se diz, jogo se faz jogando, né? Não tem essa história não, não tem essa história não, né? É clássico, Bavi, clássico, e não dá para brincar em Bavi, não dá para brincar em clássico nenhum, né? O Bahia amarga uma derrota 3-2 e bem feito, poderia ter levado mais. Começar pela escalação do Bahia, né? Escalação do Ceni. O Ceni escalou um time para perder. Então foi bom essa derrota do Bahia para o Bahia perceber que precisa melhorar muito, ok? Precisa melhorar muito. E que David Duarte e Canu não servem para nada nessa zaga, entendeu? O David Duarte é um jogador pesado, que perde todo, não ganha uma. Não ganha uma o David Duarte. O Canu que só faz gritar na pré-eleção. Somente isso. Eu não vejo por que o Rogério Ceni insistir com esses dois jogadores. Agora, claro, ele viu, acho que ele viu, não dá para contar com esses caras como titular. Não dá. Né? Então não adianta soberba, não adianta dizer que o time é mais forte, que o time tem mais dinheiro, que o time é isso, que o time é aquilo. Tá aí. Primeiro Bavi amarga uma derrota de 3-2, poderia ter pelo menos empatado, né? Mas teve dois jogadores expulsos e com razão. O Rezende entrou péssimo no jogo, péssimo, não se viu para nada, só se viu para ser expulso. O Rezende estava totalmente perdido. Então olha só a escalação do Rogério Ceni. Escalou um time para perder. Adriel, Gilberto, que também não ganha uma, Gilberto, Canu, péssimo na zaga, David Duarte, pesadão, que não ganha uma, aí Luciano Juba, que como lateral esquerdo, ele não é bom defensivamente, né? Ele é bom em assistência, ele é bom para uma falta, um escanteio, né? Em assistência, mas não é um jogador defensivo. Então, aí teve o Luciano Juba, o Caio Alexandre, que esteve hoje irreconhecível, né? Que não fez muita coisa hoje. Aí o Jean Lucas, que também se perdeu no jogo a ponto de ser expulso no segundo tempo, uma expulsão boba, que na verdade não era para ter sido expulso, mas ele tentou chutar o jogador, então valeu a intenção e o juiz viu isso, tá? E o Everton Ribeiro, que fez o que pôde fazer, fez o seu gol, inclusive o segundo gol, né? O Bahia poderia muito bem, pelo menos, ter segurado, mesmo com a expulsão do Rezende, ter segurado o 2-2. Então tá aí, bem feito, o Bahia perde. Eu espero que sirva de lição para que o Rogério pense, olha, esse time não dá. E esse Bahia precisa melhorar muito. Não adianta furia, não adianta soberba, não adianta dinheiro. Precisa melhorar muito. Tem um meio de campo bom, mas tem um sistema defensivo péssimo, se perde muito. Tem uma zaga que é uma mãe, uma avó, não consegue segurar nada. Tá? Então, os laterais, o lateral Gilberto não serviu para nada, pelo menos hoje, e o menino Santiago Arias, acho que tem a titularidade no lugar do Gilberto, no lugar de Gilberto, né? E então, lateral esquerdo, o Bahia precisa urgentemente de mais um lateral esquerdo. Luciano Juba, não, ele é um lateral esquerdo de origem, mas o Luciano Juba se deu bem jogando como ala esquerda ou como ponta esquerda. Somente isso. O Rogério Ceni precisa perceber isso. Então, na minha opinião, o Rogério Ceni montou um time para perder e houve uma soberba, mais uma vez, uma soberba. Tá? Subestimou o Bavi. Não adianta dizer que era a Série B, que subiu, que o time é fraco, que o elenco do Vitória é fraco. Tá aí. Vitória venceu. Se o Bahia for de outra vez o próximo jogo no Baianão, desse jeito, vai perder do mesmo jeito. Então o Rogério Ceni poderia muito bem ter pensado, olha, nós vamos jogar no Barradão. O Vitória é difícil perder do Barradão. Isso é uma verdade. E a questão não é só jogar no Barradão. É jogar no Barradão com 30 mil torcedores do Vitória. 30 mil torcedores do Vitória. Entendeu? Então não dá. Então olha aí, vamos lá a escalação novamente. Adriel, que foi razoável, conseguiu pegar algumas bolas, mas foi muito ruim. O primeiro gol eu considero falha do Adriel, que foi espanaviado,
certo? Então tem Gilberto, Canu, David Duarte, Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Tassiano e Everaldo. O Everaldo fez um jogo assim razoável, o Everton Ribeiro também, né, fez a sua parte, o Cauli foi apagado, tá? O Tassiano mais ou menos, e assim aconteceu o jogo, né? O Zezeba, Marcos Felipe, Danilo Fernandes, Santiago, Cicinho, Gabriel Xavier, Coelho, Rezende, Iago, Roger, Ademir Ratão e Oscar Estupinhão. Olha só, o Ademir chegou a entrar, se não me engano, foi, mas não serviu para nada, né? E o segundo tempo, venhamos e convenhamos, o Bahia não jogou, o Bahia se perdeu. No segundo tempo, o Bahia não teve domínio nenhum, o Bahia levou praticamente um vareio de bola do Vitória no segundo tempo. Essa foi a verdade. Então, os jogadores que entraram, olha só, os jogadores que entraram, Gabriel Xavier, mais ou menos, né? Aí vem o Rezende, que foi péssimo hoje, nesse esquema do Rogério Ceni, o Iago Felipe, mais ou menos, o Ademir, apagadíssimo, e aí, né, tivemos 2 expulsões. Rezende, que de fato mereceu ser expulso, né? Foi burro o Rezende, que aí não jogou nada e foi burro e fez uma segunda falta, levou o cartão amarelo, o segundo cartão amarelo, expulso. E o jogador, que agora estou esquecendo, Jean Lucas, né? Levou uma expulsão pela intenção, eu entendi o juiz, ele levou praticamente uma falta, né? Mas ele tentou, né? Ele insinuou um chute no jogador enquanto estava caído. Então valeu a intenção e o juiz, acho que o juiz nesse caso não estava errado, porque ele poderia ter acertado o jogador, podia muito bem ter acertado o jogador. Então esse time não era um time para ter sido escalado, foi uma escalação para perder. Agora foi boa a derrota, o mundo não se acabou, né? O Bahia praticamente vai para a segunda fase do Baianão. O Vitória agora fica no palmo a palmo com o Bahia, com 13 pontos, certo? Então vamos ver agora os próximos capítulos, o que é que o Rogério Ceni vai fazer com esse time. As fragilidades que foram apresentadas nesse jogo, muito claro. O sistema defensivo péssimo, a zaga péssima. Eu colocaria o Cuesta, que demonstra, mesmo tendo chegado agora, mas demonstra muita propriedade, muita segurança, e também colocaria na lateral direita o Santiago Arias, ok? Essa é a questão. O Bahia tentou segurar a bola, o Vitória deixou o Bahia com a bola, mas soube utilizar muito bem na verticalidade, quebrou as linhas, conseguiu fazer o que precisava fazer. Cabia mais gols ainda. No segundo tempo, o Bahia não existiu. O Bahia não deu um chute a gol no segundo tempo. Teve um que foi barrado, acho que somente isso. Então essa foi a realidade do time do Bahia, ok? Então nesse caso agora tomar um banho, sossegar e pensar. O que é que nós erramos? O Rogério Ceni pensar, o que foi que nós erramos? Errou tudo, meu amigo. Errou tudo. A começar pela escalação, errou praticamente tudo. Bahia estava perdido e irreconhecível. No primeiro tempo, mais ou menos, quando fez um 2-1, conseguiu mais ou menos, mas a gente viu que o Bahia não tinha propriedade, não tinha domínio, não tinha controle suficiente. Vitória deixou o Bahia jogar e aproveitando as falhas defensivas do Bahia, e muito bem, e fez o gol, fez o que precisava fazer. E ainda por cima, o jogador como Rezende deu a burrada para ser expulso, e mereceu ser expulso, como também o jogador, o menino, o Jean Lucas. Então, se a coisa estava ruim, ficou péssima, ficou pior, ok? Então, esse é um jogo para o Bahia pensar o seguinte: o que nós precisamos fazer ainda? Desculpa aí, vou fazer um ai no espirro mesmo, né? O que nós precisamos fazer ainda? Precisamos, como Bahia, melhorar muito,
Precisa melhorar muito. Não adianta dizer que tem um meio-campo bom, tá? Porque o sistema defensivo péssimo e as finalizações também péssimas. Não soube aproveitar as oportunidades. Podia muito bem sair desse jogo um 2-2, que marcava um pontinho, continuava na liderança do campeonato e tudo bem. Agora amarga uma derrota para o seu maior rival, um time que o Bahia não merece perder. Mas não adianta falar e não jogar, ok? Essa foi a questão. O Bahia mereceu, se você perguntar, o Bahia mereceu perder, mereceu, principalmente considerando o segundo tempo que fez. Principalmente o segundo tempo que fez, o segundo tempo péssimo mesmo. Então, onde é que o Rogério Ceni estava com a cabeça para montar um time desse para enfrentar o Vitória? Subestimou o Vitória, ok? Então, não dá para subestimar o inimigo, não dá. É galinha morta, é do lixo, é isso, é aquilo, nada disso. O Vitória fez o dever de casa e muito bem, conseguiu os seus 3 pontos com muita propriedade. No segundo tempo teve um domínio total, mas total, do jogo, a ponto que o Bahia não conseguiu dar sequer jogar sequer uma bola para o gol. Teve uma tentativa de uma bola que foi bloqueada e teve uma falta que o Iago Felipe bateu muito bem, mas o goleiro Ariel foi muito bem também, conseguiu tranquilamente. Tá? Então, tiveram apagado. Cauli não conseguiu jogar praticamente nada, certo? O Everton Ribeiro, eu desculpo, mas o Everton Ribeiro, ele conseguiu fazer a parte dele, inclusive o gol, mas o Bahia pecou e muito. Então, essa derrota fica na conta do senhor Rogério Ceni, para que não faça mais esse tipo de coisa. E essa derrota serve para pensar o que é que o Bahia precisa para ter um time consolidado para enfrentar um campeonato brasileiro da Série A. Então tá aí. Teve alguns reforços importantes que chegaram, que precisam jogar, como é o Cuesta, o Santiago Arias, esse jogador, Oscar Estupinã, não conheço, é jogador colombiano, da seleção colombiana, assim como o Arias, mas não vi também muita coisa sobre esse jogador e acredito que ele vai ser tipo um Rodaí. Eu posso até estar errado, não vai fazer muita coisa. Pelo visto, ele não é tão bom tecnicamente, é bom mais na área para marcar gols, aproveitar ser oportunista, mas não tem uma técnica apurada, assim como se espera de um jogador, de um centroavante. Tá? Então o Bahia está numa situação complicada, considerando a zaga que tem, considerando o sistema defensivo que tem. Não adianta ter a bola e não saber o que fazer, não adianta ter a bola e ter um sistema defensivo, uma zaga que é uma avó, que escancara tudo para os seus netos. Tá? Então não adianta nada disso. Precisa ter seriedade, não subestimar, não ter soberba. Então tá aí. Merecidamente, o Vitória, não gostaria jamais de dizer isso, o Vitória merecidamente ganhou porque fez o seu dever de casa com muita tranquilidade. Essa é a minha opinião. Não sei qual é a sua opinião, dê a sua opinião aí. Inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades aqui do nosso Esquadrão de Aço. Inclusive, acompanha os nossos vídeos curtos, tá, durante o dia, sobre o nosso Esquadrão de Aço e nos apoie. Beleza? É isso aí e até o nosso próximo vídeo.